Olá a todos. Então, aqui é um assunto que me deixa mais incomodado, que é o famoso para que serve a educação? E por que é importante nós pensarmos sobre isso, sobre a finalidade? Porque nós temos noções de educação que, na verdade, construídas, né, na nossa cultura brasileira e tudo mais, que talvez seja um dos, não digo o único, porque seria simplista da minha parte, mas um dos fatores que atrapalha o desenvolvimento da educação no Brasil. Como assim? Então, vamos lá. Qual a importância então de discutir a finalidade da educação? É justamente mudar essa estrutura, mudar a estrutura de pensamento e a valorização da educação. Por quê? Eu vou partir de um problema que a visão tecnicista da educação traz. Né? Qual é a visão tecnicista? A visão tecnicista ela parte daquela ideia de que eu estudo para ter um trabalho, eu estudo para ganhar meu dinheiro. Então, e aí nós temos um grande problema, que é o seguinte: se assim o fazemos, eu estudo para conseguir trabalho e eu trabalho para conseguir dinheiro, isso quer dizer que se eu consigo dinheiro sem ter estudado, não preciso mais estudar. Ah, mas se você estudar, você vai conseguir uma situação melhor de vida. Não sei. Sinceramente, não sei. Por que eu não sei? Porque quando nós trazemos para uma situação mais real das relações sociais, nem todo mundo que termina o ensino médio e tudo vai conseguir ganhar mais. Conheci diversas pessoas que escondiam um doutorado para conseguir um emprego, porque muitos lugares não contratavam, justamente para não ter que pagar a mais por ele ter doutorado, tá? Ou mestrado até mesmo. Então, nós temos certos problemas estruturais aqui que não permite meramente a relação como se fosse 1 mais 1 igual a 2, de que eu estudo, eu tenho um bom emprego. Não necessariamente. Fora isso, em algumas situações sociais, é muito mais interessante conseguir dinheiro de uma maneira que eu não precise me esforçar para estudar. Eu me esforço em outros quesitos para conseguir o dinheiro que eu preciso. Então, não é bem essa noção que vai ajudar a melhorar a educação. A educação ela tem finalidades e ela pode ser vista com outras finalidades que vão para além do mercado de trabalho, de preparar a pessoa para o mercado de trabalho. Por quê? Porque o conhecimento, o conhecimento que nós desenvolvemos através das relações que ajudam a estruturá-los, a construí-los, lembrando que a construção do conhecimento, ao meu ver, é uma constante, né? É constante e depende de relações, depende de discussões, depende de debates, depende de tudo isso. Nós estudarmos altera muitas vezes, na grande maioria das vezes, né? Não vou dizer com tanta certeza porque eu não vi necessariamente uma pesquisa estatística disso, mas altera a nossa visão de mundo. Ela vai alterando a maneira que nós lidamos com as coisas, nós pensamos sobre as coisas, nós agimos. Ela vai transformando, porque novos conhecimentos nos fazem entender as coisas de maneira diferente. Novos conhecimentos, como se transmitisse? Não, novos conhecimentos construídos através dessas relações. Tá, mas o que isso importa em questão da finalidade da educação? Então, a finalidade da educação, quando partimos desse pressuposto do conhecimento como algo construído constantemente, nós podemos pensar que a educação, para além do emprego, do trabalho, do conseguir dinheiro, ela ajuda a trazer formas, maneiras de resolver problemas, de resolver estruturas, de resolver relações problemáticas e etc. que temos, ou mesmo de trazer melhorias, mesmo que o problema não seja tão, mas nem seja existente um problema, por assim dizer, algo aversivo, mas ainda assim trazer melhorias, trazer novidades que também ajudam nós
a caminharmos para o nosso entendimento das coisas. Ah, mas eu não quero ter a finalidade de entender as coisas. O ponto não é esse, sabe? O ponto não é necessariamente esse. O ponto é, se o nosso objetivo é meramente esse prático de ganhar dinheiro, nós temos a possibilidade, dentro da estrutura social brasileira, de estar construindo uma situação, se já não estamos caminhando muito para isso, no qual pessoas que estão na miséria continuarão na miséria, porque só precisa saber o necessário para agir tecnicamente. E aí já complica. Nós temos certas questões trabalhistas, questões sociais, que elas necessitam de novos conhecimentos para nós conseguirmos superá-las. A miséria é uma dessas. Ah, não precisa de novos conhecimentos, precisa. Um dos pontos do tecnicismo, por exemplo, que anda muito próximo, anda muito de mão dada com a noção, como se chama mesmo? Quando a pessoa faz meritocrata, a meritocracia, é aquela ideia do, se você se esforça. Não, cara, tem questões sociais que precisam ser superadas para ajudar, para que isso seja possível, se é que queremos que seja possível essa ideia de meritocracia. Como assim? É só pensar nos artigos que eu li sobre a educação da Escandinávia, por exemplo, um dos pontos que foi discutido, e posso dar certeza, pelo menos na Finlândia, foi: tá, queremos sim que a meritocracia funcione, mas que ela funcione. O que precisamos fazer para que ela funcione? Precisamos igualar a situação social, a situação econômica e a educação do povo. Como fazer para que isso seja possível? E aí começa toda a discussão sobre questões da pedagogia social e tudo mais. Tá? Então, cria-se uma ideia de que, criando as condições necessárias para diminuir as diferenças sociais, há uma possibilidade maior de, dentro do nosso país, pensando, né, nesse artigo, eles falam dentro do nosso país, termos condições mais reais de um funcionamento de uma meritocracia dentro da Finlândia. Então, tá certo, tá errado, não é esse o ponto. O ponto é, eles usaram um objeto, que seria essa meritocracia, que ela funcionasse, e como ela poderia funcionar melhor? Precisa melhorar isso para conseguir fazer com que ela funcione. Nós ainda estamos num momento de pensamentos muito mágicos, de pensamento que só o esforço já basta, de pensamentos de todo mundo, na verdade, o que precisa é pôr a mão na massa, é ter uma grande ideia e assim por diante. E isso é extremamente questionável. Principalmente se temos a noção de que eu me educo para conseguir dinheiro. Certo? Se eu já estou conseguindo dinheiro, o dinheiro que minha família necessita, eu não quero gastar tempo estudando. Então, são riscos que a noção de trabalho, a associação educação-trabalho traz. Acredito muito que a associação do conhecimento como uma mudança de relação com o mundo, ela é muito mais interessante, porém é mais abstrata, a não ser quando nós trazemos isso para resoluções de problemas reais que temos em nossas vidas. Quando conseguimos ver a aplicação disso no nosso dia a dia, que vai para além do dinheiro, há outras questões que precisam ser resolvidas, inclusive estruturais, como, por exemplo, acabar com a miséria, diminuir ou acabar com a miséria, diminuir ou acabar com o racismo, diminuir ou acabar com outros tipos de preconceitos e assim por diante. Por que diminuir ou acabar? Porque a curto prazo é sempre diminuir. É muito raro algo que você acaba num estalar de dedos, porque também é uma visão mágica demais. Existe uma necessidade, principalmente quando algo é estrutural, existe uma necessidade
de uma atuação interdisciplinar, assistência social, economia, educação, saúde, tudo agindo de maneira conjunta para melhorar. E isso é complexo, muito complexo, tá? Ainda assim, possível, afinal. Mas é isso. Por enquanto, primeira reflexão sobre isso. Ficou ainda, talvez, muitos pontos vagos, mas quem sabe depois tragam mais. Ok? Muito obrigado a todos e até mais.